Olá, meu nome é Jaqueline, sou discente do curso de Agronomia do campus de Nova Chavantina. Agora eu vou abordar sobre o tema agrometeorologia na floricultura e paisagismo. Então, o que seria agrometeorologia? No caso, é o campo da climatologia, que analisa a influência das condições do tempo e do clima sobre, as atividades da agricultura e da pecuária. Então, no caso, o que seria a floricultura? A floricultura, ela significa o conjunto de conhecimentos relativo ao cultivo de flores. E já o paisagismo, ele vai muito mais além das plantas e organizar a paisagem em qualquer escala, com elementos funcionais e estéticos. O paisagismo é podas, cortes de árvores nativas, ornamentais e frutíferas, para fins de decoração, proteção e sombra, plantio e corte de gramíneas. O paisagismo, além da estética, as plantas elas trazem diversos benefícios quando utilizadas em espaços públicos, jardins, varandas e até interiores. Para ter um arranjo de vegetação com um espaço livre, é preciso um projeto de paisagismo. E o paisagismo ele está relacionado com a área da arquitetura e urbanismo, onde ela pode criar diversas possibilidades de interação com a natureza. As plantas para o clima quente, equatoriais e tropicais, são as plantas que não toleram frio e nem geadas, para se adaptar aos diversos climas brasileiros, preferencialmente os mais quentes. Aqui tem alguns exemplos de algumas flores que elas podem se adaptar em climas quentes. Essa primeira é a arundina. Ela é uma orquídea terrestre, ela floresce ao longo do ano e pode ser cultivada tanto em meia sombra quanto ao sol pleno. E o segundo exemplo é a Bromélia guzmania. Ela é uma planta tipicamente da América tropical e pode ter diferentes colorações. E por último é a lamanda. Ela é uma planta rústica e verrugosa. Ela é nativa brasileira, ela se adapta a pergolados e cercas e alambados. Ela floresce ao longo do ano também. Já as flores que se adaptam em climas mais frios, mas não são climas aqui do Brasil. Ou seja, sul, sudeste, locais de altitudes subtropicais. Trouxe alguns exemplos, que no caso essa primeira, as aleias, elas florescem às vezes entre inverno e primavera, tem diversas cores e tamanhos. Tem a segunda, é a camélia, elas florescem no outono e no inverno. E a última é a hortênsia, elas florescem na primavera e verão e pode ter vários tipos de cor. Existem muitas espécies de plantas para jardins que podem deixar sua área externa mais verde, um local para lazer. Mas para ter um espaço funcional e sempre bonito, vistoso, é importante levar em consideração as características da vegetação escolhida, como necessidade de manutenção, resistência ao sol, à chuva, o porte e o tipo de cultivo também. Como eu falei no slide anterior, o cultivo das plantas é muito importante, pois pode proporcionar um clima mais fresco, tem uma visão mais bonita do local e sem contar que deixa o ambiente bem mais agradável. Agora, eis uma pergunta: como transformar um ambiente? Para um paisagista, transformar um ambiente é necessário, além da criatividade, ter conhecimentos no campo da agrometeorologia, pois se faz necessário compreender o clima da região para posicionar as plantas que melhor irão se adaptar no local. Então, para entender um pouco mais sobre como que o paisagismo e a agrometeorologia estão ligados um com o outro, eu fiz esse esqueminha. Então, para você cultivar uma planta no seu ambiente, você precisa estudar sobre o clima que predomina cada planta, qual é o clima predominante do local que você quer
ter a sua vegetação. Porque não adianta você pegar uma planta que se adapta num clima mais frio e plantar num ambiente mais quente, um ambiente tropical. Não adianta, não vai vingar, não vai dar certo. Então, para você ter uma transformação sustentável, você precisa estudar qual é o clima que predomina no seu ambiente, o clima predominante de cada planta. Então, assim você vai ter um ambiente mais agradável e com uma transformação sustentável. Aqui, como pode ver na imagem, temos um exemplo de plantas que se adapta em climas mais quentes. No caso, essa aí é a árvore do viajante. Algumas características dela ela é de uma espécie de sol pleno, ela é resistente ao calor externo, ela precisa de espaço para ela se desenvolver. Então, dessa forma, precisamos de um local espaçoso e que receba bastante luz solar e devem ser recomendadas para ambientes de clima tropical. Aqui é um outro exemplo, a bromélia. Algumas características dela é que elas necessitam de pouca luz, elas se adaptam à luz indireta, ela aprecia o calor e a umidade. Então, aqui temos uma planta de fácil cultivo, ideal para ser usada em ambientes sombreados e mais fechados, por exemplo, jardins internos. Aqui temos um último exemplo, são as moreais. Algumas características dela é que elas são de espécies do clima moderado, tolera frio, tanto frio como calor e chuva. Essa espécie ela se adapta muito bem em ambientes com sol pleno, quanto sombreados, e pode ser usada em vários tipos de ambientes. Ao projetar um jardim ou até mesmo ambientes com plantas em vasos, o primeiro passo que você tem que dar é entender que as características que envolvem o projeto, como o lugar onde o jardim será executado, a frequência de chuvas no local, a incidência de luz solar, a umidade do ambiente e até mesmo o tipo de terra que vai ser utilizado na hora de plantar. E em ambientes abertos, você pode transformar a paisagem, mas não pode mudar o clima. Por isso que é fundamental escolher as espécies que melhor se adaptam com a climatologia do local. Então, aí a gente pode entender como que a agrometeorologia está ligado com o paisagismo. E aqui acaba a minha apresentação. Obrigada pela atenção de todos. Espero que tenham compreendido um pouco sobre a importância da agrometeorologia para a floricultura e paisagismo.